Oi, Olá! que Como você... bom! Só assim pra gente se encontrar, né, Samis? É verdade, Nossa um Senhora! tempão tentando. Oi, gente, a Gabi tá entrando, o pessoal vai entrando aos poucos, amiga, Vi. Bom, a gente vai mantendo aqui, daí o pessoal vai entrando e a gente vai conversando. Vamos, Então, Sami, eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse para o pessoal, falasse quem é você na fila do pão. deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Algumas pessoas eu já conheço, outras não, mas que legal. Gente, então meu nome é Samira Guedes. Oi, Ilza. Eu tava com a Ilza agora, há poucos minutos. Meu nome é Samira Guedes, eu tenho 39 anos, eu sou advogada, moro em Jacareí, São Paulo, e tenho um filho de 8 anos. E que mais? Quem sou eu na fila do pão, né, Gabi? Bom, para começar, eu quero dizer aqui publicamente que eu adoro essa sua proposta. Acho Sim. muito, muito, muito legal. E eu já fico pensando, ai, a Gabi podia entrevistar fulana, a Gabi podia entrevistar ciclana, que Sim, também tem alguma coisa a contribuir na vida das pessoas, enfim. sim. E E eu sou uma pessoa, uma mulher como qualquer outra mulher, trabalhadora, que cozinha, limpa a casa, lava roupa, é mãe, Uma mulher trabalha. comum, né? Como todas Uma as mulher outras. comum. Eu sou uma mulher comum, enfrentando uma situação que muitas desconhecem, espero que continuem desconhecendo, mas enfrentando uma situação de um câncer, né? E quando eu resolvi, Gabi, fazer o Instagram, acho que eu nunca, nem comentei isso com você. Uhum. Ele não era para ser um Instagram público, era para ser algo só meu, para um dia lá na frente eu ler as minhas postagens e trazer à memória tudo que eu tinha passado e falar, nossa, passei por isso. Sim. Porém, o que acontece? Eu, muito sem noção, fiz o Instagram e associei a conta do Facebook. E aí começou a Ah, chegar gente, eu falei, cara, e agora? Isso é uma coisa minha, é uma história minha que eu nem sabia ainda como lidar com essa história e o que eu iria fazer através dela, o que ia acontecer na minha vida, enfim. Mas aí eu tive um start de. Bom, por aqui, apesar, né, de ser uma história não muito agradável, confortável, enfim, mas pensei por aqui eu posso de alguma forma ajudar pessoas. E quando a gente ajuda pessoas, a gente na verdade está se ajudando, né? claro, com certeza. Então é muito mais a mim do que a outros. E aí, então, a Samira Guedes fez lá o Instagram, arroba eu tenho peito, para dizer que eu tinha peito e eu tenho peito para vencer uma situação de câncer, para passar por essa situação e mostrar para as pessoas que é possível, né? E eu acho que vai muito além de um problema de saúde, mas de pessoas que tem peito para encarar as adversidades que a vida traz e não se vitimizar, não ficar procurando os porquês, mas tentar entender para que as coisas acontecem, o que é que a gente pode fazer através delas. Então, a Exatamente. Samira Guedes é uma pessoa comum, uma mulher comum que vive uma situação de câncer e que, através disso, tenta mostrar para outras pessoas que não só o câncer, mas as adversidades que a vida coloca no nosso caminho, que é possível passar por elas, que tudo passa, o bom e o E ruim o ruim. também, né? É. E eu queria saber quando, queria que você falasse meio pessoal, porque como você é nova para uns, é quando e como você Aham. descobriu o seu câncer, como que foi e quando, né? Tipo, como que foi tudo, como que foi essa descoberta, né? Olha, Gabi, eu vou contar desde lá de trás, antes da descoberta. Então, meados de 2017, eu comecei a sentir umas pontadas muito fortes no seio.
muito fortes, umas pontadas assim, como se estivesse colocando uma agulhinha. Uhum. E aí, eu acredito que abril, maio, mais ou menos. E eu tenho um ginecologista que é meu tio, Uhum. porém o meu tio ele tinha passado por uma cirurgia, enfim, alguma coisa de coluna, e eu procurei um outro médico. Uhum. É quando eu procurei um outro médico, um outro ginecologista, eu falei, olha, eu tô sentindo umas pontadas, eu tô muito preocupada. E aí esse outro médico, ele me disse, Samira, sua preocupação é câncer? Eu falei, sim, minha preocupação é câncer. Que mulher que fala qualquer coisa relacionada a Ninguém, seio que não todo mundo pensa, vai né? pensar no pior, né? Com certeza, né? Pois é. E aí ele me disse, olha, não se preocupe, porque câncer não dói. O câncer ele é uma doença muito silenciosa. E ele foi, assim, realmente muito convincente. Eu saí daquele consultório tendo esquecido o que eu tinha, sabe, a preocupação que eu estava. Acabou que ele não me examinou, ele não pediu nenhum exame e eu também não me atentei a isso. Então Uhum. isso foi mais ou menos do meio de 2017. Sim. Ainda sentia as pontadas, mas com o tempo elas foram diminuindo. Até que eu Uhum. esqueci Uhum. desse assunto. Em agosto de 2018, eu estava na casa de uma amiga e nós cantamos juntas num coral e nós estávamos em algumas pessoas para tomar um banho correndo. Ela é de Mogi, a Thaís, uma irmã minha. E aí a gente tinha muito pouco tempo para se arrumar. E eu falei, eu vou tomar banho primeiro. E fui pro banheiro. Ela falou, peraí, eu vou pegar sabonete. Falei, fica tranquila, eu me viro aqui, me ensaboo com shampoo, enfim. Mas quando eu entrei no banho, tinha o sabonete líquido. Ela ia pegar o sabonete barra, né? Então tinha o sabonete líquido, eu já enchi uma mão de shampoo e fui passando na cabeça e a outra mão de sabonete líquido para ser rápida. E conforme eu passei o sabonete líquido no seio, eu senti um nódulo que antes eu não tinha sentido. E foi uma coisa assim, muito. Na hora eu fiquei em choque, porque era algo muito grande e era quase impossível não ter sentido antes alguma coisa que tivesse daquele tamanho. Não era possível de um dia para o outro ele ter simplesmente tido aquele, né, tomado aquela proporção. E aí chamei essa minha amiga no meio do banho, eu falei, Thaís, vem cá e tal. E aí ela foi, entrou no banheiro, eu falei, apalpa aqui, vê se você sente alguma coisa. Aí ela palpou e ela fez uma cara assim um pouco de assustado, que tá tentando manter o controle, sabe? Uhum. E ela Uhum. falou assim, eu acho que eu senti, mas não sei. E aí ali é uma coisa impressionante, porque ali eu já tinha certeza que era câncer, Gabi, ainda que sem nenhum exame, que numa primeira sentida, eu já tive certeza. Mas é engraçado, né? Que como antes talvez antes você não tinha tanto esse toque, né, com você assim de apalpar o que Exato. tinha, porque Não, é às muito vezes raro. eu acho que às vezes é meio que aquela coisa assim, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então a gente meio que não se atenta a algumas coisas, né? E eu, Eu acho que pelo fato da pontada que você teve, talvez eu acho que você já ficou um pouco meio atenta àquilo, né? E daí eu acho que sim, você começou a. mas médio, porque eu não tinha o hábito do autoexame. Então eu não Uhum. sei lá, fazer de vez em quando. Sim. Que hoje é algo que eu, né, quando eu chego nas pessoas, eu falo, você faz o autoexame? Elas falam, eu faço de vez em quando. Então eu falo, tenta transformar isso num hábito, tenta fazer como se fosse um escovar os dentes, que você precisa fazer todos os dias, tomar banho, fazer o seu xixi. Todos os dias você faz isso. Faz o autoexame um hábito, né? Ali no banho, ensaboa a mão, fica muito mais fácil sentir qualquer coisa. E aí se toca mesmo, né? Que é essa frase que usam tanto aí no Outubro Rosa, do se toca mesmo. Porque quem ainda não tem o hábito, conforme vai pegando, vai conhecendo o próprio corpo. E qualquer alteraçãozinha já fica mais alerta, né? Com certeza. Com certeza. E daí, a partir do momento que você detectou que
viu que era? Quais que foram os processos todos os processos que você daí realizou, né? Até o momento de agora? Nesse mesmo dia, tem uma pessoa conhecida, nossa, dessa minha amiga, um senhor, que ele é ginecologista, e era um domingo, e aí nós conversamos com ele, porque eu fiquei muito assustada mesmo, e ele de pronto falou, não, deixa eu examinar. Então já no domingo eu fui examinada, e aí ele me disse, amiga, o que você vai fazer amanhã? Você tinha algum caso na sua família? Desculpa se você já falou isso. Você tinha algum caso? Não, ainda não falei. De câncer de mama, não. Outros casos de câncer, sim, mas de mama, não. Só eu. Tá. E aí, esse médico, ele falou assim, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, vou trabalhar. Daí ele falou, não, você tem que fazer uma mamografia amanhã. Daí ele falou, mas é amanhã, não é terça-feira. Ele foi muito incisivo comigo, sabe? E aí eu falei pra ele, ok, né? Enfim, estávamos em Mogi, essa minha amiga ela é de Mogi, que é uma cidade que fica a 1 hora daqui, para quem está nos assistindo e não conhece, fica 1 hora mais ou menos de onde eu moro. E ela nem me deixou voltar para casa, porque eu realmente vi um buraco ali na minha frente e eu só conseguia chorar, chorar, chorar. Nós fomos depois disso numa lanchonete com as crianças, com amigos, e eu não conseguia me controlar, porque eu tinha certeza que tinha uma prova muito grande aí para vencer, para lutar. E na segunda-feira eu fiz a mamografia. No dia seguinte ao que eu senti, né, eu fiz a mamografia e ela ficaria pronta ainda em alguns dias pela frente. Na terça-feira eu passei, então, com o meu tio, que é meu ginecologista, e contei para ele o que tinha acontecido, que 2 dias anteriores eu tinha sentido, liguei e ele falou, vem para cá, que eu quero ver isso. Quando eu cheguei nele de novo, mais uma vez ele falou, como é que você não sentiu isso? Mais uma pessoa falou, né, como é que você não sentiu isso antes? Eu falei, não senti, não sentindo, não sei. Realmente... Agora parece surreal não ter sentido. Porque assim, Gabi, quando eu perguntei para ele, eu falei, mas com quanto tempo? Qual o tamanho que se começa, né, a investigar ou a se tratar um nódulo? Porque até então a gente não sabia que era um tumor maligno, né? Mas ele me disse, olha, Samira, com a mamografia, detecta muito pequeno, já se detecta aí com do tamanhozinho de um grão de arroz, bem pequenininho mesmo. E o meu, Gabi, estava mais ou menos do tamanho de um caroço de abacate. Nossa, bem grande, né? Então, né, se a gente parar para colocar as figuras ali do lado, um grãozinho de arroz e um caroço de abacate, você fala... Mas ele quis dizer que nesse pequenininho você já consegue detectar você mesmo pelo seu toque? Não, pela mamografia. Pelo toque, não. Mas pela mamografia consegue. Eu não sei, aqui na Alemanha é meio complicado esses casos. O primo do Lucas, ele é ginecologista. E eu não sei a partir de quantos anos começa aí no Brasil, mas aqui é só a partir de 40 anos. Aqui também. Que se faz a mamografia, antes é só pelo toque. E eu achava um absurdo, eu já achava que com 35 anos você já tinha que começar a fazer. Mas segundo o primo do Lucas, ele fala que quanto mais cedo você está se exposto a uma radiação, mais perigo de você ter câncer. Ele fala ele fala que como que fala? Em índice, é muito pouco ainda baixo o tanto de mulheres que têm câncer há menos de 40 anos. Então, não vale o risco de se passar por uma mamografia. Então, ele na verdade... Bem acima de 40. No Brasil também. No Brasil também, acima de 40, exceto em casos de família, que é o que eles, né... vem aí a questão de hereditariedade, enfim, risco maior. Mas eu também acho, Gabi, eu posso estar enganada, mas eu acho que hoje em dia as coisas mudaram muito
E a questão de alimentação, a questão de ritmo de vida, estresse. E isso tudo faz a gente presenciar hoje pessoas muito mais novas tendo câncer. Eu acredito também, eu posso estar falando bobeira, eu acho que uso de anticoncepcional, que antes, há uns tempos atrás, né, não se usava tanto anticoncepcional, pessoas, acho que no ano dos 80, e a gente também, né, de câncer, porque é um hormônio também, né, um hormônio que você está Exatamente. diário, né? Exatamente. A mulher, é uma dúvida se faz bem o excesso ou não, né? Não, na verdade eu acho que, com certeza, eu tomei anticoncepcional, bom, eu tinha 38, então já fazia 20 anos que eu tomava. E, embora o meu câncer, porque os cânceres de mama, Gabi, eles são subdivididos. Então são 4 ou 5, se não me engano. E o meu, ele não deu hormonal, ele não reage a hormônios. Eu não sei te dizer exatamente se isso tem ligação. Eu nunca perguntei para o meu médico, mas ele não é hormonal. Ele tem uma característica que ele chama triplo negativo. Então, ele não reage a 2 tipos de hormônios, que são estrogênio e progesterona, e a uma proteína que chama HER2. Então, como ele é triplo negativo, ele não reage a tratamentos que fossem feitos com esse tipo de medicamentos também. Mas eu realmente tomei 20 anos de anticoncepcional. Talvez tenha aí alguma ligação. Aqui, falando aqui, com os médicos, 50 solicita, acima de 50 anos informando pela médica aqui na Alemanha. Eu faço toque ultra aqui na Alemanha por ter caso na família. Ultra sim, mamografia só depois dos 50. O que é o ultra? Eu não sei. O ultrassom. Na verdade, a ultrassom de mama, isso, ele não substitui a mamografia, mas ele complementa. Então, o ultrassom, no meu caso, meu tio falou assim, Samira, eu quero que você passe com o médico tal. Vou falar aqui porque eu não acho antiético, pelo contrário, eu adoro exaltar o meu médico, que é o Dr. Luiz Henrique, aqui da região de Jacareí. Na região ele é muito conhecido assim como o Papa das Mamas, ele é o cara que manja demais. E meu tio falou, olha, eu quero que você passe nele. E aí ele só tinha vaga para sexta-feira. E eu acabei fazendo meu tio queria que eu fizesse ultrassom com ele, porque segundo meu tio, ele é tão técnico, manja tanto do assunto, que ele, claro que ele não descartaria uma questão de biópsia, mas que ele ali no ultrassom, pelas características, ele já daria assim grande parte de probabilidade de ser um câncer ou não, de ser um tumor maligno ou não. E aí eu acabei fazendo uma ultrassom antes, na quarta-feira, porque ele só tinha para sexta. E aí eu falei, olha, tio, eu fui e já fiz, não sei o que. Ele falou, não abra mão que você faça com ele, você vai fazer outra. Então, 2 dias depois eu fiz outra. E aí quando né, ele viu, ele falou, olha, Samira, eu gostaria que você fizesse uma biópsia ainda hoje. Então, com 5 dias de ter sentido o nódulo na mama, eu já tinha passado em 3 ou 4 profissionais e feito aí 3 exames para já no 5º dia fazer a biópsia. Por isso acabou sendo bem rápido. Tem bastante gente que não toma anticoncepcional. Eu acho que também, de uns tempos para cá, eu acho que as pessoas têm um pouco mais de consciência também pelo anticoncepcional, né? Porque eu acho que sim. Eu acho que teve muitos casos de mulher. Eu sempre sou de ler essas coisas, que eu sempre tive medo de doença, né? Sempre. Só que eu nunca tomei. Eu tomei anticoncepcional até os meus 22 anos, né? E depois eu não conseguia mais tomar. Eu passava mal, eu vomitava. Eu não explicava. E eu lembro que uma vez eu tentei, só que eu não conseguia, eu tinha muita dor de cabeça. E daí eu comecei a ler, sabe, sobre anticoncepcional, entrar no mundo de anticoncepcional. E você tem muitos casos de mulheres
que tem problema de trombose tomando anticoncepcional. Sim, né? muito, Então, tipo muito. assim, eu acho que hoje em dia a gente tem mais consciência de anticoncepcional do que há uns anos atrás, logo no início, sabe? Na década de 90, na época de 95, Aham. todo mundo tomava. Hoje em dia você já vê que é um pouco dividido. Mulheres tomam, outras mulheres não tomam. Mas eu acho que o câncer é uma série de fatores, né? Eu acho que são fatores Sim. externos, fatores genéticos, alimentação, sedentarismo. Não tem o que explica, né? A gente não. É, Se a gente conseguisse achar a solução, a gente já estaria trabalhando nela. sem dúvida. E na verdade, assim, Gabi, eu já ouvi falarem que toda pessoa, e isso é fato, não que tem câncer, eu já ouvi essa frase, eu achei assim muito desproporcional. Mas toda pessoa tem propensão a ter câncer. Por quê? Como é que surge o câncer? Vou explicar aqui conforme a minha oncogeneticista, que depois eu conto sobre isso, está sendo uma oncogeneticista, enfim, uma querida. E aí ela explicou. Uma célulazinha do nosso corpo, uma única, é capaz de nos formar por inteiro. Tanto aí existe questão de célula-tronco, que de uma célulazinha se fez lá a ovelha Dolly, né? Sim, sim. Então, uma célulazinha do nosso corpo, ela é capaz. E aí as células do nosso corpo, elas estão em constante multiplicação. Então, de uma ela se transforma em duas, de duas em quatro, de quatro em oito, oito, 16, 32, assim vai. Uhum. E aí essas células, elas deveriam vir idênticas à que as formou. Sim. Porém, elas pode acontecer, e não é raro, de vir alteradinha. Então não veio idêntica. Essa alterada, ela não é o câncer, mas ela é o que pode se transformar em câncer. Porque se essa que veio alterada, ela começar a se multiplicar também, ela pode simplesmente passar assim vamos dizer, que a gente está vendo aí uma produção de uma fábrica. Então ela passou desapercebida e ali morreu. Uhum. Porém, ela pode passar e aí ela começar a se multiplicar. E aí essa multiplicação acelerada, desenfreada, ela pode se transformar no câncer, né? Então, é muito relativo. E aquilo que você falou que são muitos fatores de fato. Porque uma célula, ok, quando é que ela vai, né? Qual é o fator que pode fazer com que essa célula se venha de uma forma errada e se multiplique? Tem a ver com a questão hormonal, tem a ver com a questão alimentar, tem a ver com o sedentarismo, tem a ver com obesidade, tem a ver com os fatores psicossomáticos, as doenças emocionais, o estado de espírito que a gente tem. Acredito então, que estresse também, né? Estresse, ansiedade, medo, raiva, nervoso. Eu acredito muito nisso e existem estudos científicos que comprovam isso, emocional, que comprovam que o nosso estado de espírito, que ele pode alterar aí o nascimento dessas células, a replicação dessas células. E existe também, lógico, a questão genética, que não é enorme. Todo mundo tem a tendência de falar assim, mas tinha alguém na sua família? Você e sabe aí, na verdade, que aqui na Alemanha tem um amigo nosso que é amigo nosso, eles sempre estão com a gente. O pai dela teve câncer, faleceu, e o irmão também. Ela teve de mama, mas conseguiu, ela se recuperou. E hoje o filho dela de 30 anos sofreu um acidente, caiu, sofreu um acidente no acaso, foram fazer uma tomografia, acharam um câncer. Só que é um caso assim só que aqui na Alemanha as pessoas são meio, sabe? Falaram pra ela assim, olha, o que a gente pode fazer é paliativo, estender, mas que ele não sobrevive disso. Ele foi muito assim. Então, ela falou que ela se sentiu um pouco culpada, porque eu não sei se tem no Brasil, ela falou que existe um exame, que quando você já tem vários casos na família que teve, você pode fazer um exame,
através do sangue, que Eu eles fiz esse conseguem ver se exame. você procria mais células e Aham. você consegue meio que antecipar o problema, né? Ela falou que ela se arrependeu de não ter feito nele. Na Mas eu acho verdade, que eu acho que nessa hora, quando você tem o problema, né? Você sempre vai se perguntar onde eu errei, ou sim, né? Onde o foi que eu meu fiz erro, o para. que eu fiz, né? É lógico, é o óbvio, né? Uhum. Oi, Amanda. Sim, eu moro no Brasil. É. Eu moro em Jacareí, estado de São Paulo, fica pertinho de São José dos Campos, acho que um pouquinho mais referência. 1 horinha de São Paulo, capital. Então eu moro no Brasil. Existe um exame, Gabi, que chama teste genético ou mapeamento genético. Agora eu já sei que existe um laboratório que faz no Brasil. Ano passado, quando eu fiz através da saliva, que foi com essa oncogeneticista que eu cheguei a comentar aqui. E porque não era muito comum pessoa abaixo de 40 anos, enfim. E aí eles já atribuem que pode ser genético quando a pessoa tem menos de 40 anos. E eu fiz esse mapeamento genético, eles colhem a saliva, no meu caso mandaram para os Estados Unidos, e eu acho que em uns 10 dias eu já tinha todo o resultado de vários tipos de gene e Eu lembro que não você me sei, falou. Eu você lembro, lembra? lembro. E aí ali ele diria se eu tinha, né, por questão genética, a possibilidade de ter outros cânceres em outros lugares, se esse da mama era, mas o meu deu negativo. Olha. Então, realmente não atribuo aí a questão de hereditariedade, até porque, né, tive avós que tiveram câncer, mas não atribuo a questão genética, o meu. Eu O acho meu que o atribuo um pouquinho a tudo. Você atribui o quê? Um pouquinho a tudo, a todos os anteriores, né? Eu era uma pessoa, na minha adolescência, muito ativa, mas depois dos 19, 20 anos, aí eu comecei a fazer faculdade, trabalhar, e aí você já não tem mais a mesma disposição. Então, antes eu super disputava vôlei, jogava, sabe, campeonato, e depois disso foi passando. Então, acho que mais ou menos uns 50% da minha vida, eu fui muito ativa, mas depois disso foi passando, fui ficando bem sedentária mesmo, e tive depressão em várias circunstâncias pontuais da minha vida, onde eu passei aí 2 anos tomando antidepressivo, e engordei com isso. Então é tudo aquilo que eu falei, o psicossomático, o sedentarismo, a obesidade. Eu não cheguei a ser obesa, né, obesa mórbida, mas eu fiquei muito acima, fiquei muito acima do meu peso, né, que eu tinha antes. E tô, inclusive, é uma coisa que eu me cobro, porque eu falo, preciso fazer uma ginástica e colocar. Mas eu acho que todo mundo tem a sua muleta, né? A minha muleta é minha quimioterapia. Eu falo, mas tô fazendo químio. Mas eu mereço ficar deitada aqui esse tempinho. E é algo que eu preciso mudar em mim. Eu preciso mudar, porque eu sei que esses fatores, eles podem muito mais facilmente me ocasionar um outro câncer, ou esse mesmo que eu venho tratando, voltar, enfim. A questão do sedentarismo, ela é muito cruel. Muito. A gente tem que ter vergonha na cara, fazer uma caminhadinha que seja, colocar o corpo a funcionar. Ouviu, dona Eliana? Acho que minha mãe deve estar aí. Ela tem que se cuidar também. Eu pego no pé dela, eu falo, vai fazer uma caminhada. Olha, Eliana, vamos dar as mãos. E uma coisa que eu acho que, quando eu acredito, né? Eu não sei, você sabe me dizer melhor. Quando você tem o descobrimento da doença, como você lida com tudo isso com a sua autoestima? Olha, Gabi, num primeiro momento, bom, para começar, já é uma coisa da mulher a questão do cabelo, que acho que é algo que a gente, quando pensa num tratamento de câncer, já logo imagina aquela cena careca, né? E isso mexe com a mulher, porque a mulher
Eu acho que a questão do câncer de mama, principalmente, são duas coisas que mexem muito com a questão da feminilidade, que é o seio e é o cabelo. Sim. Então, A minha mãe obrigada, Eliana. Agora, viu? Agora, porque a coisa já teve pior por aqui. Enfim, e aí, num primeiro momento, Gabi, Samira, minha preocupação não era comigo, era com o Enzo. Era com o Enzo e era com o meu pai. Meu pai, assim, é meu calcanhar de Aquiles, sabe? E o Enzo também. Então eu pensava, como é que esses dois vão lidar com uma pessoa com câncer, né? E eu fui trabalhando isso na minha cabeça. E já vou contar um pouquinho aqui de como foi, como contar para o Enzo, enfim, para o meu pai também. Mas eu fui trabalhando isso na minha cabeça de que era um fato, que eu ficaria careca e que teria alternativas, que tem lencinho, que tem peruca, que tem prótese. Aí comecei a pesquisar, vi uma história de uma prótese que eu fiquei assim profundamente apaixonada porque era muito igual o cabelo, era muito real. E falei, vai ser isso mesmo. Então, depois que eu contei pro Enzo, que já eu detalho aqui, eu falei, a mamãe vai ficar careca, porque a mamãe vai tomar um remédio, né, que deixa careca, e por esse remédio deixar careca, quer dizer que ele tá funcionando, porque a quimioterapia, ela faz o quê? Ela bloqueia a multiplicação acelerada das células. Sim. E a prova viva que a gente tem essa multiplicação são os nossos cabelos, a nossa unha, que estão em constante crescimento. A única coisa é que a quimioterapia ela não consegue ainda, que eu acho que hoje em dia está tão avançada a coisa, que não sei se logo, mas eu acho que um dia ela vai existir uma quimioterapia que haja direto só no tumor, que consiga matar só o que é mal. Mas hoje a quimioterapia, ela mata o mal e o bom. Ela acaba com tudo, a gente fica destruída. Tanto que antes de você fazer quimioterapia, o médico ele já te alerta, você é mãe, você quer ter mais filhos, ou você quer ter filho um dia, pela questão de aí fazer um congelamento de... Como é que chama? Sêmen? Óvulos. Ah. No caso das mulheres, óvulos. Eu acho que enfim, para que você possa, de uma forma não natural, mas porque existe uma possibilidade de você ficar infértil. Então, é uma possibilidade muito grande, porque a quimioterapia ela entra matando muita coisa e ela pode inclusive matar a fertilidade da mulher, né? Ou do homem, quando, enfim, quimioterapia em geral. Uhum. Então é algo real, é algo que... E aí o cabelo cair é uma prova de que a coisa está acontecendo, que está freando o que precisa frear, que é a multiplicação acelerada, porque aquela célulazinha que ela é um tumor maligno, ela cresce aceleradamente. E aí eu trabalhei muito isso na minha cabeça. E eu acho que eu não pensava tanto na minha autoestima, mas no dia a dia eu fui cuidando disso. Então eu tentava tá maquiada, quando eu já não olhava e não me reconhecia. É difícil a gente se ver, sabe, ali na hora do banho, que tá só você e o espelho, e que você tira aquilo e você vê que você não tem sobrancelha, que você não tem cílio, que você não tem um fio de cabelo, você não tem pelo nem no nariz, aqueles pelinhos que a gente tem que filtram, a gente não tem nem isso. Então ali no... Eu acho que a sobrancelha, né, é o que dá mais, eu acho que dá mais o choque, né? O cabelo, eu acho que você pensa assim, cabelo, eu acho que na hora que você tá enfrentando isso, eu penso assim, o cabelo vai, mas ele vem. É de né? menos, Mas eu acho que a sobrancelha, né, você... É muito difícil. E eu queria ter feito a micropigmentação, então eu já tinha marcado, inclusive, a minha micropigmentação para o dia 5 de outubro. Sim, dia 5, né? Era uma sexta-feira, semana de pagamento, aí a gente fica feliz, porque vai entrar o dinheiro, você faz naquele dia. Porém, eu passei com o médico dia 2 de outubro, com o oncologista. Meu primeiro contato com o oncologista. E como é que funciona em geral?
você passa com um médico especialista, que é quem vai pedindo os exames e tal. Então, no meu caso, o mastologista. E aí ele te encaminha para o oncologista. O oncologista ele vai ver os exames, toda a sua documentação, e ele vai marcar uma primeira quimioterapia. No meu caso, ele me disse, a gente tem que começar a sua quimioterapia hoje. Aí eu falei, mas hoje? Ele falou, tem que ser hoje. Aí na hora eu falei, bom, a gente tá aqui para fazer o que tiver para fazer o quanto antes, então vamos lá. E ainda perguntei para ele, posso fazer aquela sobrancelha definitiva? Eu falei assim para ele, né? Daí ele falou, não, depois de hoje você não pode nem pensar nisso, você não pode fazer unha, você não pode tirar cutícula. Você perde como fala? Suas defesas. A imunidade. Né? Exato. Eu sei porque o meu cachorro passou por um processo de quimioterapia agora. A gente não podia nem vacinar ele, porque ele não podia nem correr o risco de ter qualquer coisa que ele ia estar debilitadinho, que ele teria que esperar subir as plaquetas, né? Que você sempre vai fazer. Sim. Eu acredito que é igual com nós, né? Com certeza. Você fazer um exame antes de fazer a quimioterapia para ver se as suas plaquetas estão boas ou não, para fazer uma Exato. prova. Exatamente isso. Exatamente. O que o seu cachorro passou é um processo com a saúde, com relação a um câncer, enfim, que é o que a gente passa. Tadinho. Mas ele foi bem, ele saiu bem. Enfim, e aí, Gabi, eu fui vendo as coisas acontecerem aos poucos. Então, com 15, 16 dias, com 16 dias da minha primeira quimioterapia, eu já estava muito cheia de falhas. Com 14 começou a cair, com 15 eu amarrei o cabelo que não coque, falei, não vou tirar isso aqui por nada mais. E aí, com 16, meu cabelo estava uma pura oleosidade, eu falei, eu preciso lavar essa cabeça. Do que eu entrei no chuveiro, o peso da água começou a derrubar o meu cabelo. Então, começou a derrubar, ele começou a engruvinhar aqui. E aí eu lembro de ter chamado minha mãe, era uma tarde, e aí eu chamei minha mãe e eu falei, eu vou sair daqui, eu vou raspar essa cabeça agora. Ela falou, ai, mas você não quer esperar mais um pouquinho? Eu falei, como é que eu vou esperar mais um pouquinho? Eu falei, olha isso aqui. Foi o que eu fiz, eu me enxuguei, coloquei um lencinho que eu já tinha comprado, que quando eu descobri o câncer eu comprei. E liguei para duas amigas muito queridas, uma estava enfrentando também, e falei, gente, vou raspar. E a gente vai com você. Aí a gente se encontrou, elas foram comigo, enfim. E aí até tem videozinho depois, se vocês quiserem ver no meu perfil, que foi algo que foi normal para mim, não sofri. Eu falei que eu nem fiz aquela cena da Carolina Dickman, sabe? Numa novela que ela raspava a cabeça, que tocava Love by Grace no fundo. Não tive aquele momento de dor. Respeito quem tem, né? Respeito, porque é você se ver se desfazendo. Então também eu respeito por saber que não é fácil. Mas eu não tive esse momento, e aí eu falei, vamos que vamos, e já tinha ido naquele cabeleireiro que eu comentei com você, da prótese, que eu me encantei com uma prótese que eu vi pela internet, comecei a pesquisar a fundo, era um negócio que não era barato, mas que ficava muito igual, muito. Porém, pra mim não deu certo, porque eu tive alergias, assim, horrorosas, Gabi. Da cabeça ficar, como a quimioterapia ela baixa a imunidade, a gente fica muito suscetível a alergias, muito. Então, para você ter ideia, hoje eu voltei a fazer quimioterapia, né? Eu faço uma quimioterapia mais leve, ela é oral, mas são quimioterápicos entrando no seu organismo. Tentei colocar aquele alongamento de cílios, pois a cola não me deu alergia de novo. Ficou deste tamanho, inchou. Então, assim, realmente a imunidade está lá embaixo, né? E embora as minhas plaquetas, os médicos sempre falavam que as minhas plaquetas eram mais altas que as deles,
que os meus resultados de exame de sangue sempre foram muito bons e são muito bons. Uhum. Existe isso, são mais ou menos a cada 21 dias que a gente faz exame de sangue. Então, no começo das minhas quimioterapias eram aquelas vermelhas, elas eram de 21 em 21, e depois as brancas elas foram de 7 em 7, eram semanais. Então eu fazia 3 e na quarta, antes da quarta, fazia o exame de sangue. Sempre 3 e antes da quarta, exame de sangue. E agora também. Eu tenho uma pergunta. A gente tem 20 minutos, porque a live corta quando dá 1 hora. Ah, jura? Só tem 20? Já, não. E daí, eu quero fazer umas perguntas e eu quero deixar também aberto também, se o pessoal quer perguntar, pode perguntar. Sim. Mas eu queria... Essa é uma pergunta que eu achava que eu queria fazer, que eu falei pro Lucas, Lucas, acho que eu vou fazer pra ela. Eu acho que quando você... Eu acho que nós, seres humanos, todo mundo sabe que a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem é essa, né? Sim. Mas eu acredito que quando a gente não passa por uma coisa, por uma doença ou por algo que a gente não saiba, a gente parece que vê isso um pouco longe da gente. Parece que isso é uma coisa que é um pouco longe. E quando você descobre um câncer, como que depois... Eu acho que depois disso que você tem essa resposta, que você tem uma doença, como que fica o seu entendimento? O que muda do seu entendimento de antes e depois perante isso, sabe? Perante o tema morte. O que com relação à morte. Muda o seu pensamento, sabe? De antes e depois? Gabi, eu sempre fui muito bem resolvida quanto à morte. Eu sou uma pessoa que nunca tive medo de morte. Tem gente que tem medo de morrer, né? Tem medo? Muito! Eu não tenho... Muito. Sério? E até engraçado que eu não me considero uma pessoa... eu acho que eu me considero uma pessoa até fora da caixa. Porque eu reflito muito sobre a morte. É uma coisa engraçada. Eu passo, muitas vezes eu me pergunto, e aí quando eu rezo, eu até falo assim, ai Deus, me manda pra eu morrer bem velha, bem com 100 anos, igual as minhas filhas, sabe? Que as famílias da minha avó é tudo 90, 95. Eu sempre peço, porque eu acho que eu não sei, eu acho que eu devo ter perguntas ainda que eu não consegui me encontrar, sabe? Eu falo até pro Lucas, você não tem? Eu pergunto pra ele, ele fala assim pra mim, não, eu não tenho. Eu acho que eu já fiz essas perguntas pra mim e eu me resolvi, sabe? Então, às vezes, é uma coisa minha, né? Que eu tenho que... né? Nunca tive medo de morte. Porém, depois que eu fui mãe, eu quero viver. Não que eu não quisesse antes, né? Eu sempre amei viver, sempre fui muito amiga, muito festeira, muito família, eu gosto de viver. Mas a morte pra mim ela é uma realidade que vai acontecer na minha vida, na sua, de todos que estão assistindo aqui. Porém, quando você vê a morte ali batendo sua porta, vamos dizer assim, a coisa fica mais real do que você possa imaginar. E aí, no meu caso, o meu pensamento era, eu tinha umas conversas assim com Deus, sabe? Bem de vez em quando, porque ficamos eu e o Enzo. Não, tem minhas conversas com Deus o tempo todo. Mas quanto a isso, bem de vez em quando, um bate-papo como se Deus estivesse aqui na minha frente, mas quando o Enzo não estivesse por perto, né? Que vez ou outra, que ele fosse dormir na casa do pai, era quando eu falava, olha Deus, agora a gente vai conversar. Eu preciso terminar de criar meu filho. Eu não sei como é que isso... Né? Quando você é mãe, é a primeira coisa, né? Que deve... Exato. Então eu não tinha o medo da morte, eu não tinha essa preocupação, mas eu tive em momentos profundas dores e se a minha vontade não estiver coincidindo com a vontade de Deus? Sabe? E a minha vontade for ficar aqui, mas a dele for me levar. E aí, como é que vai ser? Coitado do meu filho. E aí eu chorava, e aí eu ficava muito mal. Não era o medo da morte, mas era o medo dessa vontade minha de viver não ser o plano que Deus tivesse para minha vida. Mas isso então eu conversava, mudou muito, e eu conversava com ele. Descobriu
do que antes? Sim, muito, muito. Não vinha antes. E aí eu falava pra ele, eu falava, por favor, se o senhor tiver em planos aí, me leva antes. Mas o senhor é Deus, o senhor pode mudar tudo. Então muda esses planos e me deixa mais, mais tempo, né? É muito louco, é uma coisa muito louca, mas eu tive muitas vezes, muitas. Não o medo da morte em si, mas a preocupação de deixar uma criança maravilhosa, que eu enxergo que o meu trabalho como mãe, a minha missão como mãe, eu cumpro muito bem. Eu falava, não, mas ninguém vai fazer isso como eu posso fazer. Tem que ser eu. Então, o meu tete a tete ali com Deus, eu era muito sincera com ele. Eu falava, olha, se der pro senhor mudar, se o senhor tem plano de me levar agora, mas se der pro senhor me levar, me acrescenta mais vida, só até o Enzo ser adulto. É Só engraçado. mais uns. É engraçado que você não tem mesmo medo, né? Você tem mais a preocupação do filho. Não, eu não tenho medo. Mas a preocupação a gente sempre tem. Embora uma amiga, a Leilane, ela mora em São Paulo, nós temos teatro juntos. E um dia a Leilane falou assim pra mim, eu tava muito mal, muito. E falando sobre isso, eu falava, mas se eu morrer, e aí? O que vai ser do meu filho? E aí eu falo que foi uma bofetada muito bem dada, com muito carinho, com muita verdade, que ela me falou assim, mas você fala tanto em Deus, você acredita tanto em Deus, e com relação ao seu filho, você não acredita que Deus vai estar na vida dele, cuidando de tudo? Eu falei, realmente, acho que eu estou sendo meio contraditória. E essa é a realidade, né, Gabi? Eu sou uma pessoa que eu acho que pra gente conseguir aí passar por um câncer, a gente tem que estar com o emocional muito equilibrado e ter fé. Então eu acho que a fé, eu não gosto de falar de religião, eu não gosto de impor que a minha é certa ou errada, tanto que eu nem falo para as pessoas minha religião é X, eu falo é Deus. Né? Então acho que ter fé é importantíssimo, mas é importantíssimo, porque a fé ela é capaz de produzir milagres na vida das pessoas. E aí é assim que eu... Desesperador quando temos filhos pequenos. Desesperador, gente, desesperador. A primeira coisa, quando você escuta, olha, você tá com câncer e você tem um filho, você fala, o que vai ser do meu filho? Não é nem o que vai ser de mim, é o que vai ser do meu filho se eu morrer. Então eu senti isso, né, ali na... E até hoje eu penso, meu Deus do céu, se esse câncer, né, ele voltar a se desenvolver, que não é o que eu quero, que eu sei que não vai acontecer, mas eu também não tenho controle de tudo. Mas eu falo, se ele voltar a se desenvolver, o senhor redobra essa força que eu já tenho, essa fé que eu já tenho, não me deixe estremecer. Porque eu acho que o pior de tudo são as estremecidas que as pessoas dão e aí que o emocional vai lá para baixo. Então eu sempre tento manter acima de tudo a minha fé e o meu emocional para passar pelo que é pela frente. Acho que na verdade eu já enfrentei o que havia de pior, que é uma notícia e um tratamento que não é fácil, e eu venho enfrentando. E às vezes as pessoas me olham super bem, elas falam, cara, você não tem nada. Eu falo, amém, eu aceito, é isso mesmo, eu trago isso para minha vida, mas em exames, existe sim algo. E que eu sei que com a minha cabecinha aqui boa, que eu passo por esse algo, né? E diante de tudo que você passou até agora, qual que é a lição que você deixa pra gente, assim? Qual que é a maior lição que você deixa pra gente que tá te assistindo? Ai, Gabi, olha, primeiro como mulheres é a gente se conhecer e se cuidar, porque eu falei lá atrás da live, depois eu acabei não continuando. Quando descobriu-se de fato, com resultados de biópsia, de tudo, o tumor, eu falei, mas isso já vinha? Há quanto tempo eu posso ter esse tumor? E aí o meu médico falou assim, isso não interessa para agora. Isso não vai mudar em nada agora.
E aí eu perguntei pro meu tio, que também era um dos meus médicos, né? Eu falei, e aí, tio, o senhor acha que lá atrás já era câncer? Daí ele falou, olha, filha, pelas características eu acho que sim. Então, para você ter ideia, eu passei 1 ano e pouco sem ter muita preocupação quanto a isso, de um autoexame diário, ou de pedir, falar, não, eu preciso fazer uma mamografia, ainda que eu não tenha idade, ou um ultrassom, qualquer coisa que possa apontar. Então, eu acho que esse cuidado com a gente, de insistir, às vezes, mesmo que te digam, não, tá tudo bem, você não tem idade para isso, mas não, eu conhecendo o meu corpo, eu sei que algo não tá legal, né? Então, uma das coisas que eu sempre digo é passem aí a conhecer os próprios corpos, a fazerem o autoexame de verdade, não na tabelinha, uma vez por mês, mas todos os dias, tanto que como eu não fazia antes, eu não sei quando tinha sido a última vez. Mas para criar um hábito, para qualquer alteraçãozinha, você começar. E por que começar antes aí não digo nem um tratamento, mas uma busca sobre qualquer coisa que você possa vir a ter. Porque caso dê um exame dê um resultado positivo de câncer, como foi o meu caso, quando descoberto no começo, você consegue pular muitas fases. Com certeza. Então, essa minha amiga que foi comigo, me levou para raspar a cabeça, ela também estava passando por um câncer de mama, mas o dela estava muito no comecinho. Então ela precisou só fazer algumas quimioterapias, que não foram as vermelhas, que são mais fortes. Ela não ficou completamente careca, ela não precisou fazer radioterapia, que é um outro momento do tratamento que também não é muito fácil. Então, você consegue pular, entre aspas, fases de um tratamento pesado e que isso é menos doloroso, né, passar. Então, o meu recado é esse, de mulherada, e não só mulheres, porque eu acho legal a gente falar aqui também que 1% dos cânceres de mama ele é masculino. Não sei se você sabia disso, Gabi, mas homem tem câncer de mama. A gente foca muito no outubro rosa na mulher e no novembro azul a questão da próstata, mas o homem tem glândula mamária. Então, o homem também tem câncer de mama. Então, qualquer alteração, conhecendo o próprio corpo, corre atrás o quanto antes para conseguir um resultado de tratamento mais eficaz e mais leve, né? Com certeza. Com certeza. E, pessoal, se vocês tiverem pergunta também para mandar, que a gente tem mais 5 minutos. Sim, passou muito rápido. Se vocês tiverem perguntas para mandar aqui, a Júlia escreveu aqui como é importante esse relato para nós mulheres. Né? Eu acho. Obrigada. Com certeza. Então, se alguém tiver mais pergunta, quiser falar alguma coisa, pode escrever aqui. Então, eu faço só esse jogo rápido, que já que a gente tem 5 minutos, eu vou fazer um jogo rápido que, tipo assim, eu falo uma palavra e você me dá uma palavra, você resume isso. Tipo assim. Tá. Pra você, assim, autoestima. Importantíssimo. Câncer. Aprendizado. Vida. O mais importante, o que eu mais quero. Família. Essencial, um apoio incrível, essencial, que eu só posso agradecer a minha. E aos amigos também, que são a família, né? Eu falo que eu não consigo ter essa diferença de família sangue e família do coração. Então, família aí eu incluo amigos. Você começa a perceber também as pessoas que eu acredito que eu acho que muitas pessoas se aproximaram de você muito, né? Muitas, que você nunca imaginava. Muitas que são presentes que eu ganhei. Presentes. Gente que se importa com você, que você não tem aquele contato diário, mas que te manda ali, olha, eu não esqueço de você. Todos os dias você está nas minhas orações. Nossa, eu comecei a viver uma realidade que eu falava, gente, por que tem tanta gente fazendo
tanta oração por mim, não é possível. Como é que eu conquistei essas pessoas? Como é que chegou isso, né? E é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, olhar para mim. E aí toda vez que eu tô em algum lugar falando sobre o câncer e que eu falo que eu tenho um filho, eu vejo a mulherada tudo com lágrima nos olhos. E é a gente realmente se colocar no lugar do outro. Isso é muito legal. E nossa, eu sou muito presenteada. Você é uma desses presentes. Obrigada. A gente já se conhecia antes, né? Já. Mas hoje é algo assim muito gostoso, muito mais forte. Com certeza. O maior desejo? Viver muito. Fé. Fé é tudo. Tudo. Se eu não tivesse fé, já tinha entregue os pontos. O que para você hoje é insignificante? Futilidades, valor demais ao material. Não é que eu passei a pregar o viver de amor, viver de vento, mas eu sempre falo assim que eu acho que a pessoa ali nos últimos momentos de vida dela, e não que eu esteja, estou muito longe disso, mas quando você vê a morte ali muito pertinha, você não pensa no quanto você tem no seu saldo bancário. Você pensa em quem você queria estar perto, no que você queria fazer com essas pessoas. Eu tive um tio que teve câncer, Gabi. Ele faleceu há 4 anos. E uma das coisas que me marcou demais, demais, que ele, nos últimos dias dele, ele disse, eu só queria poder comer tomate. Coisa idiota. Ele já não conseguia, sabe, uma coisa besta, exato. Sabe, você valorizar as pequenas coisas hoje é o que eu quero pra mim. O material ele é legal, ele te traz muitas coisas boas, mas ele não substitui aquilo que não tem preço, valor, sabe? Aquilo que o dinheiro não paga. Sim. Mas é isso, porque a gente tem só mais 1 minuto, senão o live... passou muito rápido. Faz muito rápido. Quando eu fiz com a Alissa também, a gente começou no bate-papo, daí o pessoal começou a interagir. E quando a gente viu, nossa, foi 1 hora. E eu tenho medo, porque eu nunca caiu. Mas a minha que fazia, ela falou que cai. E quem não assistiu vai ficar gravado, daí você pode compartilhar lá. Que às vezes vou compartilhar. Não se batem tanto com o daqui, daí você compartilha com os seus amigos. E agradecer a todo mundo que ficou aí, que ouviu, né? Porque eu acho muito legal as pessoas se interessarem por isso, né? Sem dúvida. Obrigada, gente. Que gostoso. Quem sabe a gente consegue. Eu também adorei, Eliana. Um beijo. Vamos tentar fazer outras. A gente pode marcar outras, né? A Érica vamos. Coraçãozinho. Gente, um beijo para todo mundo. Obrigada. E eu queria te agradecer muito, viu, Samira, por contar a sua história, por dividir com a gente, né? Eu que agradeço. E também depois me faz refletir que eu preciso ter um filho. Pra eu parar de super acho. Parar de pensar em colocar os problemas em mim, sabe? Daí eu vou verdade. Mim e vou vai mesmo. A gente transfere todas as preocupações. Aqui, Gabi, um beijo. Samira é muito obrigada. Ele é exemplo de fé e coragem, com certeza. Obrigada. Ai, que gostoso, gente. Obrigada por esse carinho. Um beijo, ó. Um beijo no seu coração. Jacareí no final do ano. Sim, que delícia. Um beijo. Fica com Deus, gente. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.